pode constituir risco grave iminente? É essa análise que você tem que fazer sempre. Então tá aí, vamos fazer agora a nossa live, né? Essa live hoje vai falar um pouquinho sobre um item da norma que tem chamado bastante atenção aí do pessoal, que é o item 13.3.1, que é condição de risco grave e iminente, né? Então bastante atenção, né? Eu vou dividir a tela com vocês aqui, na verdade tem um recurso aqui. Beleza, então nós estamos vendo aí a norma, né? Eu vou mostrar para vocês o item da norma, que é o item 13.1.1. Acredito que vocês conseguem ver aí. Esse item ele fala o seguinte, olha aí, ó. O RGI, o não cumprimento de qualquer item previsto nesta NR que possa causar acidente ou doença relacionado ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador, né? Aí fala, especialmente, ele me dá aí alguns itens, né? Ele fala, por exemplo, do item A, que é a operação de equipamentos abrangidos na NR13 sem dispositivo de segurança, isso é óbvio, né? Não tem válvula de segurança, é constituído um risco grave iminente. Aí ele fala sobre a linha B, que é atraso na inspeção de segurança periódica de risco grave iminente, tá? Claro que se ela estiver operando, beleza? O item C, que é a linha C, bloqueio de dispositivo de segurança de caldeiras ou de vasos de pressão, de tubulações, sem devida justificativa técnica, baseada em códigos, normas ou procedimentos. Aí tem a linha D, que é a ausência de dispositivo operacional de controle de nível de água da caldeira, é um item também, né? Então teve uma pergunta sobre esse assunto. Realmente, falta de nível real da caldeira é risco grave iminente, né? Nós estamos falando aqui de caldeiras de categoria A e B. Operação de equipamentos enquadrados na NR13 com deterioração atestada por meio de recomendação de sua retirada de operação constante e de parecer conclusivo, né, em relatório de inspeção de segurança de acordo com os respectivos códigos de projeto. O que isso significa? O profissional habilitado foi lá, fez a inspeção, identificou ali uma deterioração, uma corrosão acentuada, um amassamento no vaso de pressão, e isso fez com que o equipamento, então, ele entrasse em risco grave iminente devido a essa identificação desse problema. Vamos lá, então o cliente, mesmo você fazendo todo esse trabalho de identificação dos problemas, relatando os problemas para o seu cliente, mesmo assim ele mantém o equipamento em funcionamento, então ele está em risco grave iminente. Se você identificou um item deteriorado no equipamento, e aí eu falo sobre corrosão e amassamento, por exemplo, que já é algo que justifica você paralisar o equipamento para fazer um possível reparo, com certeza você precisa então colocar no relatório conclusivo, né? O relatório tem que ser conclusivo, colocar que existe um risco grave iminente ali, tá? Com base nesse item aí da norma, no item 13.3.1, a linha E. E a linha F fala sobre a operação de caldeiras por trabalhador que não atenda aos requisitos estabelecidos no anexo 1 da NR13, ou que ele não esteja sob supervisão ou acompanhamento ou assistência, né, específica de operador qualificado. Houve um questionamento sobre esse item também, que era acompanhamento ou assistência específica de operador qualificado. Gente, imagina que o operador de caldeira ele tem que ter o curso de operador de caldeira, que é o curso de 40 horas, especificado no anexo 1 da NR13, e se ele não tiver o certificado, e além do certificado ele não tiver também todas as horas de estágio supervisionado, que é o estágio que a gente fala, né, que é o estágio supervisionado, que para caldeiras de categoria A são de 80 horas e de categoria B são de 60 horas,
ele não está apto para operar aquele equipamento. Então, se você vai fazer a inspeção, você como profissional habilitado, vai lá fazer a inspeção de uma caldeira e identifica que aquela caldeira está sendo operada por pessoas que não têm esse certificado, você também tem que identificar essa caldeira como risco grave iminente, ou seja, a caldeira está reprovada. Exatamente, ela não pode operar nessas circunstâncias. E aí, beleza, então aqui me dá A, B, C, D, E e F. São 6 itens que a norma coloca como itens especiais, né? E eu estou colocando esse item aí, que é o item 13.3.1 da norma. São os itens especiais. E a norma me dá esses como especiais. Será que significa... Aqui, mas vamos lá. Será que esses itens são os únicos itens que a gente tem que qualificar ou identificar como possíveis riscos graves e iminentes? É aí que está o X da questão, né? Quando a norma fala no item 13.3.1, dá esses 6 itens, né? 6 alíneas, especificando para a gente alguns dos itens especiais aí que são considerados risco grave iminente. Ela tem que nos dar também uma informação que imagina que você tem, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu cancelar aqui e mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui que é o problema, olha lá, ó. Constitui condição de risco grave e iminente, ou RGI, o não cumprimento de qualquer item previsto. Aqui que tal? É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. O item de qualquer item previsto. Ou seja, não são somente esses 6 aqui, né? Só as alíneas, né? Então, não são somente esses 6 itens. Aqui, ó, a norma fala que o não cumprimento, olha lá, de novo, ó, o não cumprimento de qualquer item previsto onde? Nesta NR que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então é isso aí, gente. É isso aí que a gente tem que identificar. Vamos voltar aqui. Bem, vocês entenderam? Então, quando a norma NR13 ela fala sobre risco grave e iminente, fica entendido que RGI, ou risco grave e iminente, é qualquer item da norma que não esteja sendo atendido que possa causar risco à saúde, né, ou risco à vida do trabalhador, do operador no caso. Então vamos lá dar um exemplo. Placa de identificação. Vamos dar um exemplo aqui. Será que se o vaso de pressão não tiver placa de identificação, pode constituir risco grave e iminente? É essa análise que você tem que fazer sempre, né? Uma placa de identificação, né, desde que todos os demais itens estejam atendendo, imagina que tem válvula de segurança, tem prontuário, tem tudo, né? Será que a placa de identificação é um item, apesar de não estar escrito lá, ele vai ocasionar um acidente? Não. Pode até ser um item que deve ser corrigido, né? Todo equipamento tem que ter placa de identificação. Mas a placa de identificação em si, ela não vai ocasionar um acidente. Então ela não é risco grave iminente. Agora, quer ver um outro exemplo? Será que a falta de prontuário... Pergunta aí, ó, para vocês. Será que a falta de prontuário é risco grave iminente? Sim ou não? Coloque aí se você acha que sim, que a falta de um prontuário do vaso de pressão é risco grave iminente. Você coloca sim. Se você achar que não, coloca não. Porque lá nos 6 itens que estão listados lá no item 13.3.1, lá não fala, né? Lá fala que é o quê? Operação de equipamentos, né, sem dispositivo de segurança, atraso na inspeção. Ah, tá, vamos lá. Ó. Alguns colocaram que sim, outros colocaram que não. Existe uma dúvida aí, né? Quer ver um exemplo? Ó? A norma NR13, ela fala que você precisa, lá no item de prontuário, né? Claro que a gente está falando aqui de prontuário. Lá no item de prontuário, a norma NR13, ela fala que você precisa ter desenhos de conjunto e ter dados do projeto para monitoramento da vida útil. Olha que legal isso. Eu vou até procurar aqui para vocês enquanto eu falo.
que eu acho bacana mostrar isso. Olha aqui, quer ver? Ó? Ela fala sobre monitoramento da vida útil. Eu vou mostrar aqui é o da caldeira e aqui é o de vaso. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O item, beleza, ó, o item 13516 fala assim, ó: todo vaso de pressão deve possuir no estabelecimento onde estiver instalado a seguinte documentação devidamente atualizada. Então, assim, ó, lá, lembra que no item 1331 falou que todo item que a norma exige, né? Ou seja, existe uma exigência da norma de se ter prontuário. Todo item que possa ocasionar problemas, né, ou relacionados à saúde ou doença relacionada ao trabalho. Então vamos lá. O prontuário, ele fala que isso aqui é o prontuário do fabricante, tá? Então, ó, tem que ter um conjunto de desenhos e demais dados necessários para monitoramento da vida útil. Então, se não tem um prontuário, como que você sabe se o equipamento ainda tem uma vida útil válida? Essa é a pergunta agora. Você que colocou aí que a falta de prontuário não é um risco grave iminente, me responda essa pergunta. Como que você, sem o prontuário, consegue falar para mim que o seu equipamento ainda tem uma vida útil válida? Vamos voltar aqui então. Então eu mostrei ali para você. Você que colocou que não é risco grave iminente a falta de prontuário, pensa nesse detalhe. Como que você consegue monitorar a vida útil do equipamento sem um prontuário? O prontuário, além de ele falar sobre a PMTA, ele tem que ter também os cálculos, né, de PMTA e as espessuras mínimas. Quando você faz uma inspeção periódica no equipamento, no vaso de pressão, você acha lá, por exemplo, uma espessura de 12 milímetros. Ó, achei 12 milímetros no vaso de pressão. Eu tenho um vaso de pressão aqui, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Olha lá, eu tenho ali ó, alguns vasos de pressão, tá vendo? Ó, dá até para ver ali, ó. Tem placa de identificação, beleza, mas não tem prontuário. Vamos supor que não tem prontuário. E aí você chega na conclusão, então, que você mediu a espessura, achou 12 milímetros no vaso, ele tem uma PMTA de 12 quilos, sei lá, alguma coisa assim. E aí você vai falar assim, ó, eu preciso fazer um relatório conclusivo com base nesses 12 milímetros que eu achei de espessura no corpo. Qual é a espessura mínima? Se você não tem prontuário, você não sabe. 12 milímetros está aprovado ou está reprovado? Olha só que interessante essa pergunta. Se você não tem prontuário, você não tem como gerar um relatório conclusivo. Se você não gera relatório conclusivo, você não tem como concluir essa inspeção. Então, o prontuário, sim, a falta de um prontuário é risco grave iminente de um vaso de pressão. E não só do vaso, da caldeira também e de qualquer equipamento que trabalhe, né, com alto risco. Então você pode ter certeza que você, sem a PMTA, você não tem condições. Agora, colocaram aqui, né, tem que recalcular a PMTA. Exatamente. Se você não tem um prontuário, você tem que fazer uma reconstituição de prontuário. Então nós estamos falando aqui, gente, de risco grave iminente. Você vai lá fazer uma inspeção de um vaso de pressão, você recebeu para fazer a inspeção periódica. Olha lá, inspeção periódica. Você, quando faz uma inspeção periódica, se você já está dando um prontuário para o seu cliente, beleza, é o seu critério. Mas quando você faz inspeção periódica, você tem que chegar lá e tem que ver um prontuário válido. Se você não vê um prontuário válido, é risco grave iminente. É óbvio que você não vai pedir para o seu cliente jogar fora aquele equipamento. Você tem outras condições de salvar o equipamento, né? Aí é outra história. Então aí você realmente recalcula a PMTA com base nas espessuras encontradas e gera então prontuário. Quando você gera um prontuário, aí já não é mais risco grave iminente, porque você já gerou o documento que estava faltando. A pergunta aqui era: falta de prontuário é risco grave iminente? Resposta: sim. Posso gerar um prontuário para tirar o risco grave iminente? A resposta é sim também. Então você pode também gerar ali um novo documento e retirar aí esse RGI do equipamento do seu cliente. Então a primeira pergunta era: o que a gente tem que entender? O ponto aqui é o item 13.3.1 da norma NR13. O que é risco grave iminente? Todos
os itens ou tudo que está relacionado à norma, todos os itens de exigência da norma NR13 que não estão sendo cumpridos, que podem gerar um acidente. Então o prontuário é um deles, válvula de segurança é uma delas, placa de identificação não gera acidente, então não precisa, apesar de você ter que apontar lá como um item pendente no seu relatório, beleza? Vamos ver se tem alguma pergunta, mais alguma coisa aqui, deixa eu ver. Pressostato que desliga a caldeira antes da PSV atuar é RGI? Não, na verdade não. Se você depende da caldeira, você não pode desligar a caldeira, né? Senão você não consegue performar o processo produtivo da caldeira. Caldeiras de grande porte, por exemplo, eles têm pressostatos que controlam vários outros parâmetros, né? Mas não a questão de desligar uma caldeira, tá? Tem que ficar atento a isso aí. Dependendo, talvez você tenha um aquecedor de água, né, e está considerando uma caldeira, não sei, pode ser que não. Ou tem que avaliar. Vamos ver aqui, tem que ser reservatório, tem que ser recalculado a PMTA, já falamos sobre isso. Seria cobrado mais um prontuário, então? Exatamente. Quem está falando aqui? Leucemarg. Não dá para mim saber o seu nome direito. Coloca o seu nome aí, Leucemarg. Seria cobrado mais um prontuário, então. Isso, gente, ó. Às vezes eu falo, né, que o pessoal que faz o meu treinamento, curso de alta performance, eles falam assim, Marcos, mas qual que é quanto que a gente pode ganhar? Cara, vocês têm que fazer do jeito certo para conseguir ganhar do jeito certo. Então, vamos lá. Leucemar. O Leucemar, ele está perguntando aqui, então poderíamos cobrar por um prontuário? É isso, gente. Então, assim, ó, eu estou falando aqui de um exemplo, um vaso de pressão. Quanto tempo, Leucemar, você acha que gasta? Você pode até escrever nos comentários aí. Quanto tempo você gasta para fazer o cálculo de PMTA de um equipamento? Olha lá. E não é só o cálculo, não. Para você validar aquilo, você tem que emitir um prontuário, emitir uma RT, né? Senão não é válido. Então vamos lá, você vai lá fazer a inspeção de um vaso de pressão. Primeira coisa que a gente pede é que você avalie as documentações dele. Cara, cadê a documentação desse vaso? Está aqui a documentação, seu cliente vai te dar a documentação. Você vai avaliar e vai ver que não tem o prontuário. Cara, só tem essa documentação? Sim, só essa. Se você está lá para fazer a inspeção periódica, no mínimo você tem que apontar a falta de um documento. E aí você vai falar para ele, olha, você não tem o documento. Você não precisa de imediato reprovar. Você quer, cliente, que eu atualize ou eu coloque aqui na sua proposta um aditivo que é uma reconstituição de prontuário, porque você não tem prontuário. O seu vaso está com risco. Você estava operando com risco grave iminente até agora. E aí, quando ele fala que sim, aí você acrescenta, aí você gasta o seu tempo para fazer um as-built do equipamento, pegar todos os bocais, avaliar modelos, tipos de tampo, onde está as soldas, que tipo de solda é. E aí vai, cara, porque leva tempo para você fazer um prontuário. E quando você emite um prontuário, a responsabilidade sobre um prontuário é muito maior, é infinitamente maior do que a responsabilidade que você tem sobre uma inspeção, por exemplo, uma inspeção periódica. Quer ver um exemplo? Ó? Quanto tempo você se responsabiliza quando você faz uma inspeção periódica de um equipamento de categoria 3? Você se responsabiliza por 3 anos. Agora, se você emite um prontuário para esse equipamento, quanto tempo você, que é o emissor do prontuário, da RT, calculou a PMTA, calculou a espessura mínima, quanto tempo você tem de responsabilidade sobre esse equipamento? A vida toda do equipamento. Ou seja, se você colocou lá que a espessura mínima é 8 e a real é 10, até essa espessura chegar em 8, que é a espessura mínima, certo? Aquele documento ele é válido. Então imagina que alguns equipamentos podem durar 10, 20, 30, 40 anos e você vai ser o responsável por aquele equipamento durante todo esse tempo.
Agora, você acha que vai fazer de graça uma reconstituição de prontuário, recalcular PMTA? Negativo. Você tem que cobrar mais caro de uma emissão de um prontuário do que de um laudo, de uma inspeção periódica, por exemplo. Porque a sua responsabilidade é muito maior sobre isso. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento, né, à questão de contratos, tem que ficar atento também sobre as propostas, porque se você colocar lá na sua proposta assim, olha, adequação de vaso de pressão. O que é adequação? O que tiver que fazer, você vai fazer. Adequação é isso. Agora você tem que colocar o quê? Se for inspeção periódica, realização da inspeção periódica. Se for uma elaboração de um prontuário, prontuário. Se for avaliação da válvula, certificação, manutenção, calibração da válvula, colocar lá. Porque se você colocar só serviços de adequação em vasos de pressão, você está assumindo total responsabilidade, até as válvulas, até manômetro, até calibração, tudo, você está assumindo tudo. E se o seu cliente for atrás para receber tudo que você está querendo dar para ele, com certeza ele vai receber. E aí por isso que você tem que ter um bom orçamento, um bom contrato, tem que saber fazer a documentação, a documentação, né, comercial, as negociações comerciais, para que você possa então performar de uma forma melhor como um profissional habilitado, tá certo? Pessoal, então ficou aí, essa foi a live, né, live das 10, e eu queria agradecer aí a todos os participantes. Posso abrir aqui para que vocês possam participar, fazer uma pergunta ao vivo comigo. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Fala eu, que eu chamo já. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, que é essa daqui, ó, quer ver? Ó, eu fiz hoje eu coloquei uma enquete, né? Faça uma pergunta sobre a NR13 lá no meu history. Peraí, vai ter uma pessoa aqui, vamos ver se o cara quer entrar. Pode falar um pouco mais sobre curso de alta performance? Posso? Depende. O que você quer saber sobre o curso de alta performance? A próxima turma do curso de alta performance, não temos data ainda definida, mas vai ser depois já posso te falar que vai ser depois da semana de especialização de soldagem, tá? Vamos ver aqui. Vandilson, não quis entrar? Vou chamar você de novo aí. Se você tiver uma pergunta, aceita, tá? Bem, sobre o curso de alta performance, pessoal, posso falar o seguinte, que nós vamos abrir uma nova turma após a semana de especialização de inspeção de solda que a gente está criando aí. Inclusive, eu já estou fazendo toda a gravação dessas aulas, e vai ser muito bacana isso, tá? É uma semana toda aí falando sobre inspeção de solda, como que a solda nos vasos de pressão, em caldeiras, elas são importantes aí para manter a integridade e a segurança do equipamento, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como funciona? Qual o objetivo? Daniel está perguntando aqui, como funciona? Qual o objetivo? Do que, Daniel? Você está falando do curso de alta performance? Se for do curso, o objetivo, cara, é você performar em NR13. Você conhecer mais sobre o assunto, tá? Bem, nós vamos ficando por aqui, pessoal. Eu queria agradecer a todos aí. Vamos finalizar. Essa live vai ficar por 24 horas, tá? E vamos lá. O assunto, então, do dia foi NR13 1331, risco grave iminente. Caso vocês tenham alguma dúvida, mande no meu direct, por favor, que eu respondo todas para você, beleza? Valeu, galera. Um abraço, hein?